nós estamos aqui nessa noite. Abra o nosso entendimento espiritual. Haja a nossa mente, Senhor. Abra a nossa mente para compreender a Tua palavra, para entender as Tuas palavras. É o que nós pedimos. Amém e amém. Pode sentar. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós sabemos que a salvação, a salvação que Deus nos deu, veio através do Seu Filho, Veio através de Jesus, o Seu Filho amado. E existe uma diferença entre você ter a salvação e você ter um galardão. Você alcançar a salvação de Deus é algo que Ele nos dá gratuitamente. Nenhum de nós somos merecedor de receber a salvação. Você não pode em nenhum momento, e nós não podemos em nenhum momento merecer. Não é porque talvez um tenha um carro melhor que o outro, um carro 2020, o outro já tem o 2021, o outro tem um carro 87, 80 não sei o que, o outro tem um dinheiro bom na conta. Isso não é nenhum mérito para a tua salvação. Jesus não vai olhar, ou Ele não olhou do céu e disse: olha, eu vou salvar aquele porque é mais bonito, eu vou salvar aquele porque tem um olho azul, eu vou salvar aquele porque ele tem faculdade, aquele que não tem eu não vou salvar. Quero que você entenda que a salvação, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. Ele olhou o universo e amou este mundo, sem exceção de pessoas. Ele apenas nos deu a liberdade de nós escolher segui-lo ou não. Ele deu para nós a graça dele, disse: olha, eu vou descer a este mundo, eu vou morrer por todos eles. Porque todos estávamos condenados ao pecado. O homem caiu, o primeiro homem que o Senhor criou e deu a liberdade a ele de escolher viver ali no Éden, viver naquele jardim, e deu a escolha dele também errar, e ele errou. Ele escolheu o pecado, ele escolheu a desobediência a Deus. E nenhum de nós aqui estamos nessa noite aqui porque somos obrigados a estar aqui. Nenhum de nós estamos aqui hoje porque alguém forçou você a estar aqui. Ou se tem alguém forçado é só por um tempo, logo você vai sair. Por quê? Porque ninguém fica na casa do Senhor forçado. Daqui um pouco você vai dar um jeito de sair e não vir mais. Porque você não é forçado a estar aqui. A liberdade Deus nos deu desde o princípio. Desde o Éden, Deus deu a liberdade a Adão, dizendo: olha, Adão, você pode fazer tudo o que você quiser aqui no Éden. Você pode comer de todos os frutos que tem aqui, mas não toque na árvore do bem e do mal. Não toque na árvore do conhecimento, porque ali não pode. Que o dia que tu tocar, tu comerá e morrerá. Mas o homem decidiu comer. Tentado pelo diabo, ele decidiu. E você pode ter certeza que o diabo ele está todos os dias na tua porta, dizendo para você não estar na presença de Deus. Que o diabo está todo dia na tua presença, todo dia até mesmo trazendo amigos teus, que você pense que são teus amigos, dizendo: olha, não vai mais na igreja. Olha, não adianta mais você ser crente. Não adianta mais você ir naquela igreja ou naquela outra igreja. Não adianta mais você crer na Bíblia. Por quê? Porque este é o papel do diabo, desviar você da salvação. Desviar você de conhecer a salvação. Por quê? Porque ele não tem mais salvação. Ele teve a oportunidade dele, ele foi o anjo da luz. Ele foi um príncipe no céu. E ele resolveu se rebeliar contra Deus. E por isso hoje ele não tem mais o perdão. E ele sabe das coisas que o Senhor preparou para nós. Porque ele estava lá no céu. Ele morava no Éden, ele cuidava o jardim de Deus. Ele via as coisas que o Senhor fazia. Ele via a cidade que o Senhor fazia. Ele conhecia as moradas que o Senhor fez para nós. Ele andou, a Bíblia diz que ele andou sobre as pedras refogueadas. Ele andava sobre o jaspe, sobre o ouro. Ele tinha o seu corpo coberto de ouro. E ele perdeu tudo isso. E ele sabe daquilo que o Senhor preparou para os seus salvos. E aí ele vem trazendo até você. O diabo ele é tão astuto que ele traz para você algo que para você é bom. E faz você entender que é bom. Ele te convence que do que você está fazendo e da vida que leva é bom.
Ele tenta te convencer, te convence que é bom. Olha o que ele disse a Eva. Ele disse, o que foi que o Senhor disse? A Eva disse para nós não comer da árvore. Ele disse, não, vocês podem comer. Vocês podem ficar lá e comer. É assim que ele faz, irmãos. Não, você pode ficar assim do jeito que você está. Não, você pode fazer isso que não tem problema nenhum. Ele te convence de que a vida que você está é boa. E no final você sabe que é perdição. A Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é perdição, é tristeza e dor. Mas o caminho que leva à salvação é um caminho de pedras, é um caminho difícil de prosseguir. É um caminho, irmãos, aonde não é fácil você seguir, porque tem barreiras, tem calúnias, tem perseguições, mas ali você encontra graça no Senhor. Ali você encontra salvação, ali você tem paz ao dormir, ali você tem paz ao descansar, ali você não se preocupa com os males deste mundo, porque você está em Jesus. O crente não é que o crente ele não tem medo das coisas, ele tem, só que a vida dele está guardada em Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida, ela está guardada em Cristo, em Deus, Paulo fala. Sabe o que é isso, irmãos? É você estar dentro de uma caixinha, aí Jesus vem e te guarda e te coloca dentro de Deus. Então olha a proteção que você tem. Se um crente morrer, porque foi a permissão de Deus, porque foi o momento que Deus preparou para ele. Agora o ímpio que está no mundo, ele não sabe, o Senhor não tem prazer nele, o Senhor não tem controle sobre a vida dele. Aí é o diabo que vai levar ele aonde quiser, e lá o diabo ceifa a sua vida, mas quem está em Cristo está guardado. Então nós, a Bíblia diz, não temeis o homem que mata o corpo, mas temei aquele que tem poder de jogar a alma no inferno. Então não tenha medo do homem, tenha medo de perder a sua salvação. E o diabo sempre foi assim desde o princípio, sempre querendo afastar nós da salvação, afastar nós dos caminhos que o Senhor preparou para nós. E Jesus veio a este mundo, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, não viu ninguém que pudesse morrer para a humanidade, que pudesse dizer, olha, eu vou me entregar, e aquele que crer em mim será salvo como eu fui salvo. E aí Jesus disse para o Pai, eu vou descer. Filipenses capítulo 4, ele vai dizer que ele deixou a sua glória. Tem um hino que diz, né, deixou o esplendor da sua glória. Ele deixou a sua glória, ele tirou a sua majestade, e ele disse, eu vou nascer de mulher, eu vou nascer de carne. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus ele teve que nascer de uma mulher? Será que ele não poderia descer, irmãos, em forma de um anjo? Porque a Bíblia diz que os anjos queriam descer e pregar a palavra. Os anjos queriam se descer do céu e anunciar o evangelho. E aí Jesus não deixou, Deus não deixou. Falou, não, eu tenho lá na terra os servos que vão se converter e anunciar a palavra. Então Jesus ele poderia descer como em forma de anjo e vir aqui e pregar à humanidade a salvação, e todos iam crer, porque ele ia ser um anjo, ia ter poderes, e todos iam crer nele. Mas por que ele quis nascer de uma mulher? Por que ele quis ser uma criança? Por que ele quis ser um jovem? Por que ele quis ser um homem adulto e morrer ainda de uma forma dolorida, de uma forma sofrida? Aí nós entendemos, é porque Jesus ele queria sentir as mesmas dores que nós sentimos. Jesus queria ter o mesmo sentimento que você tem hoje. Jesus queria ter, irmãos, as mesmas lutas que você tem hoje. E por isso que ele disse assim, no mundo, filhinhos, vocês vão ter aflições. Mas ele falou assim, mas não desanimais, ficai firme, porque eu venci. Ele estava dizendo assim, ó, eu sofri como você está sofrendo. Eu também estava lá, triste, desanimado, porque muitas vezes Jesus não tinha nenhum amigo para conversar. Mas pastor, ele não tinha 12 homens e uma multidão, sim. E às vezes você está cheio de pessoal ao teu lado, mas ninguém que está contigo na hora difícil. Ninguém está contigo ali entendendo as tuas dores, entendendo o teu sofrimento de verdade. E Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele, no momento de angústia e de agonia, ele estava sozinho. Por muitas vezes Jesus ia ao deserto orar, porque ele queria ficar a sós com Deus.
Porque tem momentos que nós sofremos e que nós queremos ficar sozinho, porque ali nós pensamos e refletimos no que o Senhor tem para nós. E Jesus quis passar as dores que nós passamos. É porque antes de Jesus, olha só, presta atenção, antes de Jesus vir, alguém dizia assim: Deus, eu estou sofrendo. Aí Deus dizia: mas eu não sei o que é sofrer. Alguém dizia: Deus, essa dor no meu peito dói tanto, essa angústia. E aí Deus dizia: eu não sei o que é angústia. E aí Jesus desceu e passou por tudo isso. Aí hoje, quando nós dissemos: Senhor, eu estou sofrendo essa luta, e Jesus fala: sim, filhinho, eu sei porque eu também passei. Eu sei porque eu também sofri essa luta. Mas Senhor, eu perdi alguém importante na minha vida. Eu sofri a perca. Sim, filhinho, eu também perdi meu filho. Eu tive que virar meu rosto para não ver meu filho morrer. Eu também sofri essa dor. Senhor, eu não tenho amigos. Sim, filhinho, eu também na cruz não tive um amigo. Eu também não consegui ninguém que ficasse comigo na hora da morte. Então as mesmas dores que você passa hoje, irmãos, e até piores do que nós passamos, Jesus também passou. Jesus também sofreu as tentações. Jesus também sofreu as calúnias, as perseguições. E Ele, irmãos, suportou até o último dia. E a Bíblia diz aqui onde eu li, que era o último dia da vida de Jesus. Era o dia que antecedia a crucificação. Jesus tinha ceado com os seus discípulos, tinha participado da ceia com os seus discípulos. Ali eles comeram o pão, ali eles tomaram o vinho. Ali eles cantaram um hino, a Bíblia diz. E aí agora eles foram para o Monte das Oliveiras. Eles foram para um lugar onde Jesus costumava ir com os seus discípulos. Ele sempre costumava ir lá. Sabe o lugar que vocês costumam ir lá tirar um lazer, né, com os amigos? Jesus também ia lá com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Lá tinha um lugar chamado, que chamava Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Getsêmani significa lugar da prensa. Não sei se alguém já viu aqui a prensa que faz uva. Alguém já viu? O lugar onde faz uva, ou melhor, o lugar onde faz o azeite de oliva, a prensa da azeitona. Alguém já viu? Ninguém viu? Não viu, irmão? Uma prensa que faz azeitona, é tipo movido a água ou a vento, né? A maioria é movida a água. E é uma prensa que ela gira assim, ela vai girando e vai prensando a azeitona. Então ali no Monte das Oliveiras tinha esse lugar chamado lugar da prensa, aonde Jesus ia ali orar. E nessa noite, ao último dia, Jesus foi ao Getsêmani para orar. E ele chamou os seus discípulos. Ali não estava mais Judas. Judas não estava mais ali. Judas já tinha saído. Aqui ele queria atrair Jesus. Ele já tinha saído, estava só os seus 11 discípulos. E ele vai e ele chama então os 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E diz assim: olha, vem comigo. Vem junto comigo, eu vou ali orar. Porque ele estava muito angustiado, porque ele sabia que no outro dia ele ia ser crucificado, que ele ia ser entregue à morte. E aí Jesus foi ali no Getsêmani. E ali a Bíblia diz que ele botou os discípulos a orar. E disse: ó, vocês fiquem aqui que eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou um pouquinho mais adiante orar. Fique aqui. Ele foi. A Bíblia relata que por 3 vezes ele foi e voltou e encontrou os discípulos dormindo. Encontrou eles dormindo, mas eles não estavam dormindo porque eles eram preguiçosos ou porque eles estavam morrendo de sono. Não, a Bíblia diz que eles estavam sofrendo a angústia de Jesus. Era um sofrimento tão grande ver Jesus naquela situação que eles acabavam dormindo porque os seus olhos estavam carregados. E por 3 vezes Jesus acordou eles: ei, será que você não pode vigiar comigo 1 hora? Será que você não pode ficar comigo um pouquinho? E ele foi e começou a orar e a angustiar-se muito. Naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele estava com tanto pavor, com tanta agonia, porque você precisa imaginar de que Jesus sabia o que iria passar. Jesus, ele já sabia a cruz que ele ia carregar. Jesus sabia o peso da humanidade, do pecado que iria cair sobre ele. Jesus sabia, irmãos, os cravos que iriam cravar nas suas mãos. Ele sabia dos cravos dos seus pés. Ele sabia da coroa de espinhos que iriam cravar sobre sua cabeça.
Ele sabia, irmãos, dos socos e das varadas, dos açoites que ele iria suportar sobre as suas costas. Ele sabia de todo o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia do trajeto que ele ia ter que caminhar até a cruz. Mais de 600 a 700 metros longe, ele ia carregar aquela cruz sobre os seus ombros. Ele sabia, irmãos, de tudo que ele ia passar. Da agonia da morte, da sede que ele ia passar e não teria água para ele tomar. Ele sabia de tudo isso, de toda essa agonia que ele ia passar. E por isso ele estava angustiado e cheio de angústia, que a Bíblia diz que suas lágrimas, o seu suor, começou a se transformar em sangue. Começou a transpirar sua pele o sangue. As lágrimas já não eram mais lágrimas, era um sangue que descia do seu rosto. Naquele momento Jesus estava passando a agonia da morte. O momento da morte. E ele estava dizendo assim: olha, Pai, se tu queres, ele estava dizendo, se queres, Pai, você pode passar de mim este momento. Mas ele falou assim: mas eu não vim fazer a minha vontade aqui. Eu vim aqui fazer a tua vontade. Jesus estava dizendo: eu não vim aqui, Senhor, porque eu quis vir. Eu não vim aqui morrer porque eu quis, não. Eu vim para fazer a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus padecesse por mim e por você. A vontade dele era que Jesus morresse. Era que Jesus se entregasse. Essa era a vontade de Deus por mim e por você. Ele passou pelo processo, irmãos, da transformação. Por que ele foi no Getsêmani? Porque ali era o lugar da prensa. Era o lugar onde Deus iria esmagar Jesus. Isaías diz que ele foi esmagado, ele foi moído por nós. E ali ele foi para extrair aquilo que era de melhor de Jesus. Aí você pode pensar comigo: por que nós somos esmagados por Deus? Por que Jesus nos pega e nos amassa? Por que ele pega nós, às vezes que somos durão, que queremos ser, às vezes, ser macho, né, ser forte? Ele pega e nos amassa, e nos quebra, assim, nos faz vir para a presença dele, chorando. Por que ele cria uma situação no meio da nossa casa, irmãos, para nos quebrantar, para extrair de nós aquilo que é melhor de dentro de nós? Entenda que aquilo que é bom, aquilo que é melhor está dentro de você e você ainda não sabe. Mas por que você não sabe que o que está dentro de você é maior? Porque ainda você não foi esmagado por Deus. É somente quando ele pegar você mesmo e começar a te apertar, quando ele começar a moer você, quando ele pegar assim e dizer: você não quer, então eu vou te jogar na prensa, e aí eu vou te apertar. Aí você começa a dizer: Senhor, está doendo essa prova, Senhor, está doendo essa luta, Senhor, está doendo essa doença, está doendo, Senhor, essa perseguição, está doendo o desemprego, está doendo a falta das coisas, porque ali está tirando de você o que é de melhor. E aquilo que é melhor de você vai ser extraído na hora da prova, na hora da perseguição, na hora mais difícil é onde ele está tirando aquilo que é melhor de você. Se você pegar uma fruta da oliveira, a azeitona, quanto vale uma azeitona, né? Quanto vale uma azeitona hoje? Quanto vale 1 quilo de azeitona? Alguém sabe? 20 reais? 15 reais? Né? Você vai no mercado e compra ali um pacotinho de azeitona. É tão barato que eles botam assim na pizza à vontade, né? Você nem pede, eles botam, que é tão barato. Agora, se você pegar 1 quilo, 2 quilos de azeitona, que custa 15 reais ou até 20 reais, e você botar a azeitona na prensa, e você apertar ela, esmagar a azeitona, esmagar até o último, até ficar só o bagaço da azeitona, ali você vai extrair o azeite puro da oliva. Ali você vai extrair o puro azeite. E aí você pega 1 litro de azeitona e vende para você ver quanto que vale.
vai vender 2 litros de azeitona para ver quanto custa o litro da azeitona. Custa 10 vezes, dependendo até 20 vezes mais do que a própria fruta. Mas por que custa mais caro? Alguém me responde? Por que o azeite da oliva custa mais caro que a azeitona? Por que o suco da laranja custa mais caro que a laranja? Alguém sabe dizer? Porque foi esmagado? Porque ele foi extraído, né? Porque ele teve que ser moído. Se você for lá na padaria e pedir um copo de suco de laranja puro, é 4, 5 reais um copo. E você compra 2 quilos, 3 de laranja. Mas por que, irmãos? Porque ali foi extraído o que está de dentro da fruta. Aí você hoje encontra alguém, irmãos, de valor. Você se depara com um homem, com uma mulher que tem valor na sua vida, que venceu, que passou pela prova. Você vê ele ali e diz assim, esse aí teve uma sorte, né? Esse aí nasceu rico. Esse aí nasceu abençoado. Algumas pessoas já me disseram até agora, esses poucos dias atrás, esse aí alguém abençoou ele lá com um pastor lá que é rico, daí agora ele está bem. Esse aí agora ele recebe um salário bom lá de fora dos Estados Unidos. Eu já ouvi falar de mim isso. Já ouvi alguém dizer isso. Mas ninguém fala das noites sem dormir. Ninguém fala das noites sem saber o que fazer no outro dia. Ninguém olhou, ninguém sabe o dia em que nós olhamos para um filho, olhamos para uma esposa e pegar 4 pães de trigo e cortar e servir apenas com leite. Ninguém olhou isso. Mas ali naquele processo, Deus estava extraindo aquilo que era de melhor. Deus estava tirando de dentro de mim, estava tirando de dentro da minha esposa, de dentro do nosso ministério, aquilo que era de melhor. E alguém pode olhar para você hoje e dizer que é sorte o que você tem. Mas eles nunca viram as noites que você chorou. Eles nunca viram os momentos de angústia que você passou. Ali o Senhor estava tirando de dentro de você o que era melhor de você. Deus estava esmagando você, dizendo, filho, eu estou passando você pelo processo, porque amanhã você será alguém valoroso. Amanhã alguém vai olhar para ti e vai dizer que você é um homem ou uma mulher de valor, porque você passou pela prova. Enquanto muitos não aguentaram o processo, muitos não resistiram à prova e saíram da minha presença, você permaneceu fiel. Você permaneceu na minha presença. Jesus, irmãos, passou pela prensa. Ele foi moído e ele estava ali. A Bíblia diz que ele estava naquele momento de angústia, que ele não tinha ninguém para chegar até ele e confortar. Ele não encontrou ninguém que pudesse ir até ele e confortar. E você leu aqui comigo. E naquele momento apareceu um anjo do céu e confortava Jesus. Agora você imagina o próprio Jesus, irmãos. O próprio Jesus, que era um homem que tinha todo o poder. Um homem que a Bíblia diz que se ele quisesse, ele falou para Pedro, quando Pedro arrancou da espada e cortou ali a orelha do sumo sacerdote ali, do ajudante do sumo sacerdote. Jesus falou, ei Pedro, não faças mal. Não fere com espada, porque com espada será ferido. Eu tenho o poder de rogar ao Pai. O Pai mandar milhares de anjos aqui agora. Mas eu quero fazer a vontade dele, eu quero morrer. Então Jesus tinha todo o poder, irmãos, mas ele precisou naquele momento de angústia de um anjo para lhe confortar. De um anjo para estar com ele ali confortando. Eu não sei, irmãos, qual foi as palavras que aquele anjo disse. Eu não sei qual foi o que aquele anjo disse para Jesus, mas com certeza ele estava dizendo, ei Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei que você esteve no céu e você tem todo o poder, mas aguenta mais um pouco. Resiste mais um pouco. O ser humano precisa que você morra. Esse mundo de pecado precisa que você se entregue. As palavras daquele anjo foram palavras de conforto, irmãos. E é o que o Senhor nessa noite está me usando para dizer para você nessa noite. Aguenta mais um pouco essa prova. Espere mais um pouquinho.
Resista mais um pouco. Espere mais um pouquinho que logo você vai dizer: foi bom eu esperar. Foi bom as noites que eu chorei. Foi bom os momentos de angústias que eu passei. Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para o seu povo. Eu quero que você entenda que Deus, irmãos, Ele não está preparando uma vitória para você. Não, Deus não prepara a vitória para ninguém. Deus, Ele tem a tua vitória já pronta desde o princípio. O que Ele prepara, irmãos, é você. Porque muitos dos que estão aqui nessa noite, talvez está pedindo uma vitória para o Senhor, mas você ainda não está pronto para receber essa vitória. Não adianta Deus te dar o que você está pedindo se você não vai resistir a essa bênção. Não adianta Deus dar a vitória que você está pedindo se amanhã você vai sair da igreja. Então Deus não vai te dar. Não adianta Deus derramar sobre a sua casa a bênção que você tanto pede, amanhã você vai desistir de tudo. Não, Deus conhece amanhã. Deus conhece o mês que vem. Deus conhece o ano que vem. Deus conhece daqui a 3 anos. Se essa bênção que você ganhou hoje vai te tirar da igreja, amanhã Ele não vai te dar. Ou seja, Deus está preparando você para receber essa bênção. Enquanto você não estiver preparado, enquanto você não estiver preparado para receber essa bênção, Ele não vai te dar. Então, prepare a sua vida. Prepare a sua casa. Então, agora quando você orar, não ore dizendo: Senhor, me dá aquela bênção. Não, ore assim: Senhor, me prepara para aquela bênção. Senhor, prepara a minha casa para receber aquela vitória. Prepara a minha vida para receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É você que tem que estar preparado para receber aquilo que Deus te dá. Todo o processo, irmão, nos leva à preparação de uma bênção. Todo o processo e a prova que você passa hoje está te preparando para lá na frente você receber a vitória. Nenhum jogador ou nenhum que vai nas Olimpíadas, ele não vai lá, ele não vai correr para depois ganhar a medalha. A medalha está pronta já antes das Olimpíadas, esperando ele vencer, esperando ele conquistar. Assim é a bênção na sua vida. O que Deus está esperando, irmãos, é você resistir. O que Ele está esperando é você suportar, é você estar pronto para ela. O que Deus tinha para nós era isso aqui, porque nós estávamos prontos para receber isso aqui. Quando nós planejamos construir uma igreja, nossos planos eram outros. Mas o Senhor disse: não, aquele outro vocês não estão prontos para receber ainda. Aquele outro plano daquela outra igreja, vocês não estão prontos ainda. Então vamos receber isso aqui, que é isso aqui que nós temos pronto. É isso aqui que Deus tem para nós. Essa foi a bênção que Deus deu conforme nós resistimos ela. Agora a outra maior vai depender de nós estar pronto para ela. E aí Deus está preparando aqui este povo para receber essa bênção. Deus está preparando você que está aí. Ó. Deus está preparando você que está aqui para receber a bênção maior que Ele vai trazer sobre nós. A vitória maior que Ele vai trazer sobre a sua casa. Jesus venceu o processo do Getsemane. E você está pronto para passar por ele? Está pronto para resistir essa prova? Está pronto para receber essa vitória do Senhor? Eu digo para o Paulo e para a Michele: Deus tem algo para entregar na mão de vocês, que vocês estão pedindo para o Senhor. Mas vocês precisam preparar o coração de vocês para receber essa bênção. Vocês precisam preparar a casa de vocês, preparar vocês como família, para Deus entregar nas mãos de vocês algo grande. Para depois as pessoas não dizerem que vocês não mereciam isso, que foi sorte. Não, porque Deus está processando vocês. Deus está encaminhando vocês. Eu nunca falei para vocês, mas eu tenho certeza que muitas noites, talvez vocês, a Michele, o Paulo, já passaram sem dormir, sem saber o que fazer no outro dia. Sem saber o que iam fazer. Mas o Senhor estava lá olhando. Talvez o pastor não viu, talvez os amigos não viram, talvez o vizinho não viu. Talvez nem o pastor que tinha talvez o dever de saber, não sabia do que estava passando. Mas o Senhor que não dorme, a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não tosqueneia, Ele não dorme, Ele viu tudo. E na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai abrir as portas para vocês.
Na hora certa o Senhor vai dizer: agora é o momento de abençoar a vida de vocês. Mas você precisa estar pronto para receber. Estar pronto para adquirir aquilo que Deus deu. Porque enquanto nós não estiver pronto, Deus não dá. Deus não entrega para você. Não foi Deus que deu algo para você se você recebeu e jogou fora, ou recebeu e saiu da igreja. Não foi Deus que deu. Deus não dá nada para você sair. Nenhum pai que é amoroso com o seu filho, ou que quer o bem do seu filho, vai dizer assim: olha pai, eu quero isso aqui para ir lá e me matar. Ou nenhum pai dá um presente para o filho sabendo que o filho vai se perder com aquilo dali. A Bíblia diz assim, vós que sois homens maus, quando seus filhos pedem um pão, vocês dão uma cobra? Não, vocês vão dar um pão. Então ele fala: então eu que sou filho, e lá o Pai que está no céu não daria coisas boas para vocês? Aí ele diz assim, vocês não ganham a bênção porque vocês pedem mal. Porque nós pedimos mal. E o que é pedir mal? É quando você pede aquilo que você não suporta. É quando você pede aquilo que você não tem capacidade de ter. Agora, quando você pedir algo que você tem capacidade de ter nas suas mãos, que você dizer: Senhor, eu estou pronto para receber. Aí o Senhor vai entregar nas suas mãos. O Senhor vai entregar sobre as suas mãos. É a mesma coisa como foi falado na quinta-feira aqui, né? É a mesma coisa quando você ganhar um cartão de crédito de 5 mil reais e você só ganha 1.000. Aí você quer ir lá e gastar os 5. Por quê? É a mesma coisa. É você ter nas suas mãos. É você querer algo que você não tem condição de pagar. Mas você quer ir lá e comprar. Mas Jesus não é assim. Ele não vai dar nas suas mãos aquilo que você não tem capacidade para administrar. Capacidade para ter aquilo que Ele vai te dar. Então, se você às vezes quer a salvação da sua casa, então comece por você que está aqui e aquele que não está aqui. Como é que Deus vai salvar alguém, né? Da nossa família, se às vezes nós não temos a salvação. Ou você não tem para dar a salvação. Não tem para oferecer a salvação. Então toma a decisão você. Se afirma você hoje: mas eu queria tanto que meu filho estivesse aqui. Queria tanto que meu marido, que a minha esposa estivesse aqui. Mas e você? Está pronto para depois trazer? Está pronto, está firme hoje? Para daí agora sim eu vou lá. Porque a Bíblia diz: não podeis dar aquilo que nós não temos. E eu aprendi isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu queria dar tantas coisas para tantas pessoas aqui. Mas às vezes eu posso dar para você aquilo que eu não tenho. E eu não posso fazer. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho, aí eu dou. Jesus ensinou os discípulos a fazer isso. Jesus disse: ei, discípulos, vão lá e dão de comer a multidão. E eles disseram: Senhor, nós não temos. Nós não temos nada. Jesus falou: então vou multiplicar. Aí vocês vão lá e dão. Então é assim que Deus faz com nós. Às vezes eu não tenho para dar aquilo que eu queria dar para vocês. Então por isso eu vou orar a Deus. E aí, quando Ele me dá, eu entrego para vocês. É quando Ele dá nas minhas mãos, eu vou e dou para vocês. Entrego nas mãos de vocês. Assim você tem que ser com a sua casa. Eu quero que meu marido venha para a igreja. Então eu primeiro vou estar na igreja. Aí eu vou trazer. Eu quero que o meu filho venha para a igreja. Então eu vou estar na igreja. Aí vem meu filho para a igreja. Eu quero que alguém venha para a igreja. Então eu vou primeiro eu me firmar. Depois eu trago outro para a igreja. É assim que você tem que ser, para que você possa resistir. A Bíblia diz que um cego, né, ele não pode conduzir outro cego. Um doente não pode curar um outro doente. Então o são vai tratar o doente. Aquele que enxerga vai tratar aquele que está cego. É assim você vai receber do Senhor a sua bênção. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar por você. Orar pela sua casa. Orar pela sua vida. Orar pelo seu pedido. Vamos orar aqui pelo irmão que pediu oração aqui no Facebook. Deus abençoe cada um que está acompanhando pela transmissão. Vamos orar pelo irmão Ribamar, né? É isso? Ribamar. O Christian também. Irmãos, hoje é um culto de ceia. Para você que vai participar da ceia, entregue ao Senhor os seus problemas. Entregue a Deus aquilo que você veio buscar. Eu quero te ensinar 2 coisas sobre a ceia, em pequenas palavras. A ceia
é para aquele que não merece a ceia. Amém? A ceia, Jesus morreu e deixou a ceia para aqueles que não merecem ela. Então se você está aqui e diz assim, eu não mereço